irmãos do Grupo Espírita Esperança em Cristo. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, nos estimule no prosseguimento das nossas tarefas, na manutenção do nosso equilíbrio, na sustentação da nossa fé. Vamos dar início ao nosso estudo da tarde de hoje, né? Dessa tarde ou dessa noite ou desse dia, porque agora pela internet é a hora que é possível. E vamos ler do livro Pão Nosso, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 124, que nos diz assim: não falta. E se os deixar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, anotação de Marcos, capítulo 8, versículo 3. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem posse de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação e nutriu o espírito dos tutelados de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens. Cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Então vamos agora unir o nosso pensamento, o nosso coração numa prece, dizendo assim: Deus, Pai de todos nós, Jesus, irmão maior, responsável pela nossa condução, pela condução do nosso planeta. Estamos reunidos em torno da tua doutrina, que vem reviver a boa nova, os tempos de luz, para que ele se perpetue em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, então, a nos abeberarmos dessa fonte de esperança, para nos mantermos firmes, com bom ânimo, iluminados pelo teu imenso amor. E assim, Senhor, nós rogamos que seja em vosso nome, Pai de infinita misericórdia, que seja em teu nome, Mestre Jesus, que seja em nome dos guias espirituais responsáveis pela tarefa de divulgação e os guias espirituais da querida casa que fala de ti, Esperança em Cristo, que nós possamos dar por iniciado o nosso singelo, mas singelo estudo do dia de hoje. Graças a Deus. E assim, amigos, depois dessa lição, que é muito boa, não é? Que não falta, porque nesses momentos de dificuldades, porque a Terra está passando, momento de provação coletiva,
muitas vezes pode passar por algumas mentes, ou por nossas mentes mesmo, a ideia de que o planeta está abandonado, de que o homem está abandonado, do que estamos entregues a nós mesmos depois de tantos desmandos. Mas a colocação aqui de Emmanuel é muito boa, a dizer que a assistência de Jesus ela permanece. E ele fala, né, de acordo com a possibilidade de recepção de cada um. Desde a taba do indígena até as grandes catedrais, né? Então nunca faltou misericórdia para o homem. E aí, uma vez que estamos conscientes desta misericórdia que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta, só nos resta fazer algum trabalho. E que trabalho é este? Esta busca da perfeição, esse aproveitamento do tempo para o nosso aprimoramento, né? Para a nossa evolução, para a nossa felicidade. E aí nós pegamos no Evangelho o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E é um texto aqui muito bom, muito bonito. Aliás, o Evangelho todo é bom e é bonito, né? Mas aqui é uma orientação muito boa, que é o item 8, que fala sobre a virtude. É uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, cardeal de Morlot, foi dada em Paris em 1863. E ele fala assim para todos nós: a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas, de pequenas falhas morais que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de se exibir. Temos que descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno Curadear era virtuoso. E muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. E aí a gente vai dar uma paradinha aqui quando, né, o cardeal nos chama atenção. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso que, na verdade, não são muito difíceis de se cultivar, não. A bondade, a caridade, gostar do trabalho, né, ser sóbrio, modesto, tudo bem. Mas ele diz que, infelizmente, às vezes essas qualidades elas são mescladas de pequenos defeitos, né, de pequenos detalhes que acabam desmerecendo o valor dessas qualidades. E aí ele fala do alarde da virtude. Porque muitas vezes a gente vai caminhando querendo a melhoria sim, mas buscando o reconhecimento. E aí é que está. E se o reconhecimento não tem, sabe aquela questão, faz com a direita sem que a esquerda sabe, mas aparece um pouquinho para que o outro observe aquilo que foi feito? Sabe aquela situação, puxa, me esforcei tanto, ajudei tanto fulano, nem o muito obrigado, nem um telefonema no dia do meu aniversário. Que falta de consideração! Essas questões, elas quebram, porque a verdadeira virtude, ela está calcada no desinteresse. Assim, gente, na verdade, nós não estamos fazendo nada para ninguém. O outro é só um instrumento. Na verdade, o trabalho é com a gente mesmo. O crescimento é nosso. A oportunidade generosa, grandiosa, é nossa.
Então, não tenho por que buscar o outro, mas isso assim, falando na tranquilidade aqui do Teresa d'Ávila, né? É muito, muito fácil. Mas na hora da convivência, nós encontramos desafios ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né? A essa necessidade de ser aplaudido, que é a vaidade. E aí ele fala de dois personagens. Um é o Curadar. Curadar era um padre, foi alguém que foi ao seminário, mas ele tinha muita dificuldade, gente. Dificuldade em dominar o latim. Vamos pensar que naquele momento, né, o latim era a língua usada pela igreja, e até dificuldade de memorizar determinadas textos, passagens, estudos. Só que ele era um excelente médium de cura. E aí, sendo médium de cura, né? A gente sabe que a cura não era só através do fluido, aliás, o fluido saía, é através da sua palavra também. Ele, nos momentos das suas orações, né, ele conseguia extravasar e conseguia ser mediunizado. E assim ele vai conseguindo atrair as pessoas pela sua bondade, pela sua ação. O que acontece? Ele, logo, logo, ele abre, né, são abertos os olhos dos invejosos. E aí, o que fazem com ele? Colocam ele numa capelinha lá longe, né? Bem longe mesmo, num lugar bem frio, bem isolado. Ele vai para lá. Mas logo, logo, o trabalho do bem, ele é agregador, né? As pessoas vão chegando, vão se sentindo bem, curadas, aí transferem novamente. E assim ele vai passando por vários locais até que ele venha a desencarnar. E é interessante que quando a gente no Evangelho, quando tem aquela lição, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, é ele falando, né, de forma assim muito clara para a gente, no momento que ele é chamado. E ele fala: por que me evocais aqui? É para curar essa menina, né? E aí ele diz, é uma menina cega. E ele fala da alegria que as criaturas teriam se visse a menina curada, né? Mas aí ele fala com toda a humildade e com todo o, vamos dizer assim, o entendimento, né? Com toda a certeza da misericórdia divina, que ele fala assim: eu não sei fazer milagres que não seja pela vontade de Deus. Olha a modéstia. Que ele poderia, naquele momento, falar assim: ah, eu passei na terra curando, eu posso curar também, e até inventar uma história para o fenômeno não acontecer. Você está vendo? Ela é muito devedora, ela não tem merecimento, mas não. Entregar-se na mão de Deus, entender esta vontade de Deus, é a verdadeira humildade, é a verdadeira sabedoria, né? Mostra uma elevação muito grande. E ele, então, mas o que ele faz? Através da palavra, ele vem trazendo a consolação, dizendo a beleza da cegueira. Porque, na verdade, ela não está se perdendo com os aspectos da vida exterior. Ela pode cultivar a vida interior, ela pode cultivar a oração e ela tem acesso a expressões mais belas da vida. E isso é consolador. E ele fala, então, né, palavras de resignação, de bom ânimo. E é claro que a presença dele ali no ambiente, né, a atmosfera fluídica, foi restauradora para a criatura levar até o momento, até o finalzinho, aquela prova da cegueira. Olha o Curadar, olha a modéstia, olha aqui, bom, né? Mas caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto e virtuoso, porque ele não se quis colocar a mão onde ele não alcançava. Ele não assumiu situações que ele não podia dar conta. E isso é para todos nós. Isso é para a gente pensar. É pensar que a própria imperfeição, nosso próprio estágio evolutivo, ele vai impondo limitações. Então, vamos fazer, não é, aquilo que é possível, dentro de um esforço também, para não nos acomodar. Vamos nos esforçar para fazer. Mas o melhor,
possível. Ah, mas o companheiro consegue fazer mais. Ele pode conseguir fazer mais num determinado setor. E que tal até se eu me propuser a ajudar aquele que está conseguindo fazendo mais para que ele faça melhor? Ser um apoio, ser uma escora. Isso também é trabalho. Isso também é importante. Então, são aspectos, amigos, que a gente vai trabalhando, vai se trabalhando. E isso é aquisição de virtude, porque para nós ainda é esforço, ainda não é totalmente natural em todas as situações. Temos também, quando ele fala aqui, né, Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, ele fala numa mensagem aqui no Evangelho, quando ele diz assim, gostaria que se dedicassem mais às leituras evangélicas, porque muitas vezes, em tempo de tantas novidades, o evangelho vai ficando para trás. Isso eu já sei, já li, né? Tanto tempo que veio, eu quero coisas mais modernas. Como se a verdade e o amor envelhecessem. E aí, São Vicente de Paulo fala isso, por quê? Porque ele se dedicou à leitura do Evangelho, a essa vivência. A nossa patronessa, estamos aqui na casa de Teresa d'Ávila, né? Teresa d'Ávila se dedicou, e a gente observa que os companheiros que se dedicaram a seguir Jesus, a procurar entender na entrelinha a mensagem do Evangelho, mesmo diante de grandes dores, mantiveram, olha o nome da casa, a esperança em Cristo. Essa esperança em Cristo. E aí, o nosso Vicente de Paulo fala que os bons espíritos têm pudor das suas obras. Por quê, gente? Porque eles trabalham na consciência que estão cumprindo o dever. Como diz o Dr. Bezerra, lá no livro Dama da Obsessão, ele diz, né, que por mais rude, por mais áspero, por mais sacrificial que seja a tarefa, mas o trabalhador do Evangelho, o trabalhador do Cristo, ele olha como um sublime dever e ele não questiona as dificuldades que ele vai enfrentar para o cumprimento do dever. Isto é humildade e isto é virtude. E aí ele continua, né? Falando que o que há de principal nisso é o desinteresse e o esquecimento de si mesmo. Desinteresse, gente. Neste momento, estamos passando, né, pelas dificuldades coletivas e é para todo mundo. A dor, a desencarnação é para todos nós, né? Que inclusive foram parte da comunidade espírita. E quantas vezes vem aquela ideia que a lição, ela traz de forma muito clara, a lição do 124 do livro Pão Nosso, né, que nós acabamos de ler. Será que eu estou desamparado? Será que a casa em que eu estou é uma casa fraca? Será que os guias esqueceram de mim? Olha essas situações todas. E aí, na verdade, tudo isto prova, meus irmãos, eu estou falando para os outros, até para a gente mesmo pensar, um interesse. Então, na verdade, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou colaborando, mas eu quero ser exceção. E eu me lembro que quando eu estava ainda na Mocidade Espírita, começando na atividade mediúnica, um amigo espiritual, que eu não sei o nome, né, mas me falou pela intuição. Minha Deusa, minha filha, tenha muito cuidado toda vez que você quiser funcionar em regime de exceção. Isso eu tinha 18 anos, mas 18 anos. E eu guardo pela minha vida, porque muitas vezes a gente fica querendo privilégios. E o privilégio ele está calcado em quê? Numa ação interesseira. Eu acho que eu sou melhor que o outro, por quê? E aí, reticências. Porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque é essa questão toda. E aí, na verdade, eu já tive o meu salário. O salário desses amigos que já têm essa virtude, né, é a felicidade que esse esquecimento de si mesmo. Por quê, gente? Todos nós estamos em caminho. Então, Emmanuel fala numa outra lição, eu acho que no Caminho Verdade e Vida, né? Se
se temos qualidades louváveis, e alguns companheiros até aplaudem as qualidades louváveis, mas outros nos veem as cicatrizes e os espinhos. Então, nós temos espinhos. Então, na verdade, toda vez que eu fico presinha em mim, eu vou me machucar pelos meus próprios espinhos. Como diz a belíssima música do Alan Filho, né? Sou meu próprio espinho. Vai me ferir. Mas no momento em que eu consigo sair de mim mesmo, para ir ao encontro do próximo, como diz Emmanuel, o próximo é o nosso ponto de ligação com Deus. Então, quando eu vou ao encontro do outro, né, eu estou me possibilitando, me permitindo receber o melhor. Porque aquele outro, mesmo que ele não fale nada, que na maioria das vezes não vai falar mesmo, mas há amigos espirituais, gente, que retribuem a 100 a 1000 por um. E aí vai vir aquela alegria, vai vir aquele reconforto, vai vir aquele bom ânimo, que muitas vezes a criatura assim, eu não sei por que veio isso, mas esse coro de preces que existe em torno daquele trabalhador que se dedica ao bem. E se dedicar ao bem com inteiro esquecimento de si mesmo, desinteresse, é virtude. E aí, o cardeal Morlot continua para a gente a dizer: é para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. E aí a gente lembra de uma história que eu já até contei quando eu estive presencialmente, né, na nossa casa Esperança em Cristo. Aquele professor, é uma história de Ney Lúcio. O professor, ele queria fazer um projeto para aqueles meninos pobres que viviam na rua, ali na periferia. Mas, como professor, o salário, pequenininho, né? Ele não tinha como fazer. E aí ele ficou pensando, meu Deus, uma escola para esses meninos, o que eu faço? E naquele domingo, ele quase não dormiu, né? Naquele sábado, naquele final de semana, e naquele domingo ele vai cedinho, faz a sua higiene e vai cedinho para o mercado, ali das redondezas. E chegando no mercado, ele para diante de uma coluna, né? Fica parado, se apanha numa coluna, pensando, sonhando, né? Sonhando naquele projeto para aquelas crianças, aqueles meninos carentes. E, de repente, vem uma senhora cheia de bolsas, uma senhora, como o Ney Lúcio fala, uma madame, e fala assim, meu velho, vem cá. E ele vai, carrega essas bolsas até a minha casa. E aí ele vai, né, carregando aquelas bolsas de legumes, de verduras, né, de frutas, vai carregando. Chegando lá, ela fala assim, olha, varra esse quintal. E ele varra aquele salão, aquele quintal enorme, aquele espaço, né, que ela daria um almoço. E aí, mais tarde, ele fala assim, limpa a chaminé. Ele limpa a chaminé. E ela pede mais. Vá, por favor, vá pegar o assado que está lá na padaria. E ele vem carregando aquele peso, né, daquele assado que ela mandou fazer no forno da padaria. E assim ele passa o dia todo fazendo, né, daqueles trabalhos, né? E os convidados foram chegando. E é interessante, eu pulei um pedacinho da história, que quando ele estava com esse projeto para os meninos, ele vai até a prefeitura. Chegando lá, ele pede ao prefeito, né, um espaço para fazer o trabalho. E o prefeito fala assim, olha, você arruma um espaço que eu dou o alvará para que você possa fazer a tarefa. Não é só você arrumar o espaço. E aí, naquele momento, gente, ele consegue, né? Ele vai triste, porque ele tem a resposta, que consegue o alvará, mas a dificuldade é justamente o espaço. Ele está trabalhando, e aí os convidados chegam, e a senhora fala assim, quanto é essa sua diária, né? O que você trabalhou?
Ele falou assim, não, não, nada não. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter sido útil. Foi um enorme prazer. Só que nesse meio tempo, entre os convidados, chega o prefeito, porque essa senhora é irmã do prefeito. E ele, então, fala alguma coisa com ela, perguntando quem é aquele homem que está ali, né? Se ela sabia quem era. E aí ela fala que não, era um velho que ela conseguiu. Eu disse, não, mas ele é um professor. E aí ela fica sem jeito, né? De ter tratado até de uma forma má, porque a gente sabe que algumas pessoas tratam as outras dependendo dos títulos, né? Não tem um tratamento fraterno igual com ninguém. Isso é uma consequência da visão materialista da vida, em que eu lido com o outro de acordo com o exterior, eu não valorizo as questões internas, né? E aí ela fica sem jeito. Mas aí, no dia seguinte, ela liga para ele. E ela fala assim, olha, eu gostaria de saber se esse espaço aqui da festa serve para o seu projeto. E ele fica encantado, que é um espaço maravilhoso, né? E ela fala assim, então, esse espaço é seu. Olha, gente, naquele momento que ele trabalhou, ele não trabalhou interessado no dinheiro que ia ganhar. Ele não ganhou pensando assim, quem sabe, né? Eu fazendo isso, eu ganho aquilo. Ele não pensou nada disso, ele teve o desinteresse pessoal e ele esqueceu dele mesmo, ele estava dolorido por um projeto que ele não conseguia. Como professor, é claro que ele deveria gostar de leitura, ligado à sua área. Ele abriu mão de tudo isso e foi andando e chegando lá. Ele não disse... Olha, sabe com quem está falando? Que está bem na moda isso, né? Sabe com quem está falando? Não. Ele simplesmente foi bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto. E isso deu para ele o quê? Uma recompensa, porque sempre vai haver, meus amigos. A questão aqui não é assim, mas estava trabalhando, vou ter recompensa, sempre vai haver. Mas a questão é a gente tomar o gosto pelo bem. Porque o bem se paga. É esse gosto que o cardeal está convocando a gente. E aí ele continua a dizer, né? Quer dizer, para isso eu tenho que afastar o quê? Orgulho, vaidade e amor próprio, que vai desvalorizar as mais belas qualidades. E ele continua. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Às vezes até o orgulho de ser humilde, né? A gente conversa muito no movimento espírita sobre isso. Essa virtude, que assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O que é isso, gente? Às vezes é melhor o pouco, com sinceridade, com integridade, do que muitas vezes o muito, com esse orgulho, com essa exibição. Nós temos que começar a aprender a pensar e a raciocinar sobre isso, sabe? Vamos fazer, porque muitas vezes o pouco, ele é até um processo educativo da gente acreditar no progresso, no processo, desculpe, da gente criar novos hábitos, aos pouquinhos. E daqui a pouco está incorporado. E muitas vezes o muito, ele traz assim um glamour, ele traz um desejo de uma ostentação que nem sempre teremos a maturidade para aquela glória, para aquela questão toda. E aí a gente acaba muitas vezes se perdendo. Quanto projeto, meus amigos, eu não vou nem citar não, porque não seria nem cristão. Mas quantas situações que às vezes começam muito bem, com a ideia da caridade, com a ideia do serviço, com a ideia do amor ao próximo, e daqui a pouco a coisa acaba degringolando. E diz assim, meu Deus do céu! E aí é interessante que quando a coisa degringola, quando a coisa se desarticula, as pessoas não se lembram que muitas vezes o início foi bom. Mas aquele crescimento desordenado, aquela situação toda, gerou, até como ele fala aqui, as torpezas e as fraquezas. E aí vem a comprometer a obra. E ele continua. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude,
aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ela degenera em amor próprio. E aí a gente lembra do nosso amado irmão X, num conto que ele tem, que é Pureza em Branco. E ele fala que o devoto, né, chegou, desencarnou e chegou ao plano espiritual. E ele esperava o galardão, né? Ele esperava, e aí vem o simbolismo, o reino dos céus. E aí o companheiro fala, né, que ele tem mérito e tudo, mas ele terá que voltar. Ele tem que reencarnar para continuar o aprendizado. Ele falou assim, mas como? Como? Eu passei uma vida de pureza. Eu sempre me vesti de branco. Tive uma alimentação vegetariana. Para fugir ao contato do crime e para não me contaminar, eu vivia no campo. Eu passei uma vida no campo orando, jejuando e meditação. Como é que essas escolhas, como é que esse uso não me garante uma soberania, né? Uma propriedade, uma superioridade na vida espiritual? E ele já foi começando a se irritar. E naquele momento, então, o benfeitor leva ele para um campo e ele mostra. Ele fala assim, olha aqui, ó, a semelhança. E ele mostra um cavalo branco. O cavalo sempre se vestiu de branco, ele é vegetariano e ele vive no campo. Mas isso não quer dizer que ele trabalha a inteligência para uma convivência fraterna, para o serviço ao próximo. Ele só serve se ele for obrigado pelo homem. Então, a beleza, né, da vida seria no servir, porque através do serviço, e aí a palavra é muito boa, serviço, tornar-se viçoso, né? Que a gente vai desenvolvendo pouco a pouco essas virtudes, que nem se nota. Às vezes, quem convive é que vai notando, né? Porque também é algo tão natural. Essa aquisição também, ela é desinteressada, ela é fruto do esquecimento de si mesmo. E aí ele fala mais para a gente. Ó, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entreguei jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. Então, de François Nicolas Madeleine, Cadiel Morlot, Paris, 1863. Então, a lição é belíssima, né? A lição nos ajuda a pensar sobre nossa própria vida, a pensar nesse momento em que a maioria das nossas casas, né, ainda devido a essa questão da pandemia, estão relativamente fechadas. A gente sabe que algumas têm algumas tarefas funcionando, mas a gente vê que tem uma grande parte de médiuns, de cooperadores, que estão nas suas casas. E aí eu sempre falo, amigos, nós não estamos de férias. Nós estamos num momento especialíssimo na nossa reencarnação para alguma coisa nova, para observarmos, criarmos o nosso foco para alguns valores importantíssimos na nossa trajetória evolutiva, para prestarmos atenção a certos aspectos da nossa vida que nós não havíamos prestado atenção, para valorizarmos até a nossa atuação na casa espírita. Eu tenho falado, já até falei na rádio Rio de Janeiro, quantas vezes que alguns de nós, aí do Esperança em Cristo não, tá, gente? Algumas pessoas de outras casas, criam uma desculpa para não ir ao centro.
Ah, tá muito frio, tá muito calor, não é? Tem a novela, ou estou cansado, ou não estou bem assim assado. E agora? A gente está sentindo falta, né? A gente está olhando aqueles bancos, aquelas cadeiras, a saudade da música, a saudade dos companheiros, a gente está sentindo. Então é um momento de valorização da própria estrutura da casa espírita. Quantos momentos que a gente até achou, e aí tem a lição não falta, né? A gente até achou que talvez a nossa casa espírita, a casa espírita que a gente frequenta, não é a melhor para nós. Os médios não são os melhores. E algumas vezes até, mesmo sem falar, questionando a orientação espiritual da casa. Agora, está fazendo falta. Quantos de nós não estudávamos, não fazíamos curso, não íamos a encontro porque não tínhamos tempo? Agora, a gente está tendo tempo. Então, amigos, é esse momento para desenvolvermos a virtude. Eurípides Barçanufo pegou a pandemia da gripe espanhola, né? Mas, assim, essas grandes pandemias é de tempos em tempos. Então, se Deus é o nosso paizinho, nós não estamos reencarnados, passando por essa situação à toa. Tem uma causa. Tem uma causa. E é claro que Jesus falou: se um filho pede um pão, você não dá uma pedra. Nem se pede um peixe, você dá uma serpente. E na tradução do Esperanto tem mais, né? Nem se pede um ovo, você dá um escorpião. Se você, que é imperfeito, sabe dar bons presentes, boas dádivas ao filho, que dirá o Pai do céu? Então estamos vivendo um momento glorioso, um momento de luz para desenvolvermos, para exercitarmos, para experimentarmos esses conceitos espíritas em nossa vida. O conceito da imortalidade, não é? Somos imortais. Se somos imortais, os nossos amores que partiram, ou estão partindo, também o são. Como é a nossa relação com eles, ou os que continuam encarnados e os que desencarnaram? Como é que eu estou manuseando o Evangelho na coletânea das preces espíritas? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou me mantendo ligado à casa espírita? Será que a minha ligação era só material? Era só no prédio? Ou a minha ligação tem a ver com todo o projeto espiritual? E eu me sinto inserida dentro do projeto espiritual da casa. Eu não estou ali por acaso. Os fundadores espirituais, os autores do projeto, me acolheram ali, porque seria muito bom para o meu processo de aquisição de virtudes. Seria muito bom para eu aprender a ser trabalhadora, para eu aprender a bondade, para eu aprender a sobriedade, para eu aprender a modéstia. Seria muito bom. Seria muito bom para eu me ajustar a esse elemento. Seria muito bom, sobretudo, para eu trabalhar a gratidão ao Pai, a gratidão à vida, no estreito aproveitamento da oportunidade, mesmo que isto me custe renúncia, sacrifício. Mas vou tendo a certeza de que o cuidado de Deus existe de todo e sempre, como a lição 124 do Pão Nosso nos fala, não falta. O Senhor protege tanto a tábua do indígena, que é um cuidado de Deus, quanto nas grandes catedrais. Então, esteja o espírito em que nível estiver, o carinho de Deus, a proteção do Pai, o cuidado de Jesus não falta. Ele falou: eu sou o bom pastor.
O bom pastor conhece cada uma de suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome e elas o identificam pela voz. E ele fala mais lindamente: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Queridos, acatemos este acolhimento de Jesus para todos nós. E é na certeza deste acolhimento que o nome desta casa vai vibrar em nós. Dias melhores virão, com certeza. Mas não são os dias lá de fora. Eu estou melhorando a cada dia, porque a cada dia, graças ao amor de Jesus, graças à clareza da doutrina espírita, graças à comunhão e ao amparo com esses amigos espirituais, a minha esperança no bem, na verdade, na beleza, na justiça está se ampliando, porque afinal de contas, eu faço parte da família querida e bendita do Esperança em Cristo. Amigos, que Jesus nos abençoe. E por enquanto, vamos nós agradecendo a Deus com Maria Dolores, quando ela nos diz assim: levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece a bênção de trabalhar, e cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, começa do próprio lar. Caso guardes na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a sua ofensa esquecida na fonte eterna do bem. Não peças repouso inútil, trabalho é apoio preciso. Nunca afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, a palavra de alegria, no abraço de simpatia, será o melhor dos bens. Nunca esmoreças. Trabalho aprimora o mundo todo. Quanta flor nasce do lodo, quanto amparo vem da dor. Ergue, educa, aperfeiçoa, na fé viva que te alcança, e entre as luzes da esperança, constrói o reino do amor. Queridos amigos, bondosos irmãos do Grupo Espírita Esperança em Cristo, que o Mestre Jesus seja a nossa inspiração e continue a nos abençoar, não somente no momento de agora, mas no momento de sempre. Recebam a minha gratidão profunda e um grande abraço da família aqui do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Muita paz.